Deixe a sua resposta nos comentários, eu quero ver se você acertou. Primeira questão: Clara saiu de casa irritada após uma discussão e notou que estava acelerando mais que o normal. Qual a atitude correta? Alternativa A: respirar fundo e esperar as emoções acalmarem antes de seguir. B: continuar acelerando para liberar o estresse. C: dirigir enquanto fala ao telefone para desabafar. E D: frear bruscamente para descontar a raiva. Dirigir sob efeito de emoções fortes é perigoso. Você pode ficar com o seu pensamento na discussão, no problema e não prestar atenção no que você faz e, como Clara, acelerar mais que o normal. Então o ideal é respirar fundo, sim, né? Esperar as suas emoções acalmarem e seguir, ok? Resposta correta, alternativa A. Pedro percebeu que não lembrava dos últimos metros dirigidos. Qual o comportamento explica isso? Alternativa A: ele estava muito atento. B: ele teve o microsono. C: o carro estava desregulado. E D: pouco combustível. Havia pouco combustível. Se ele não está lembrando o que ele acabou de ver, é porque ele não viu. Ele realmente dormiu. Na verdade, ele teve um microsono. Resposta correta, alternativa B de bola. Marta ouviu uma batida leve atrás dela. Com certeza foi no carro dela, não foi nela, né? Antes de descer do carro, o que ela deve fazer? Alternativa A: sair correndo para ver o dano. B: ligar imediatamente para um amigo. C: ligar o pisca-alerta e garantir a própria segurança. E D: ficar parado no meio da via para discutir. Claro que não, né? Se eu deixo meu carro lá no meio da via, eu estou fazendo o quê? Atrapalhando o trânsito. Então, eu também não devo sair correndo do carro para ver o dano. Primeiramente, eu ligo o pisca-alerta para garantir a própria segurança. E é claro que se foi uma batida leve, não deve-se deixar o veículo no meio da via. Deve-se tirar para a área de estacionamento para deixar o trânsito da via fluir. Então a resposta correta, alternativa C. Ok? Eu quero que você já deixe um curtir nesse vídeo. Você já chegou até aqui e vai ficar até o final, porque as próximas questões são aquelas que vão te fazer pensar e muito. Ao parar para ajudar em um sinistro, Caio se aproximou do carro acidentado. O que ele deveria verificar primeiro? Alternativa A: se ele reconhece alguém no carro. B: se as vítimas têm documentos. C: se os carros precisam ser removidos. E D: se há riscos, como fumaça, vazamentos ou fios soltos. Exatamente é isso que ele deve fazer. Tem riscos ali? Fumaça saindo do carro, vazamento de combustível, fio solto pelo fato do carro ter batido em algum poste e esse fio ter caído. Verificou tudo isso? Não há nenhum tipo de risco? Então ele pode prosseguir. A resposta correta é a alternativa? Isso, D de dado. Durante a noite, Ana avistou um veículo parado após um sinistro em uma curva. O que ela deve fazer para evitar novos sinistros? Alternativa A: sinalizar colocando o triângulo a pelo menos 30 metros. B: ficar no escuro para não atrair a atenção. C: seguir sem avisar ninguém. E D: ligar o farol alto diretamente para o veículo parado. Veja só, aconteceu um sinistro à noite, então há a necessidade, assim como de dia, de sinalizar o local do acidente. E como eu posso sinalizar? A alternativa A diz que eu devo usar um triângulo e colocá-lo a pelo menos 30 metros. Não é sempre 30 metros. A sinalização é de acordo com a velocidade da via. Se a via é de 30 km por hora, eu coloco 30 metros. Se é de 60, 60 metros. Se é de 100, 100 metros, ok? Mas como a pergunta fala
pelo menos 60, 30, nós vamos ficar com a alternativa A, pois ela é a correta. Lucas encontrou uma vítima caída e consciente. Qual atitude é correta enquanto aguarda o socorro? Alternativa A: movimentá-la para deixá-la mais confortável. B: conversar e mantê-la calma. C: dar água imediatamente. E D: levantar a pessoa para ver se consegue andar. Toda questão que fala sobre acidente de trânsito e acidente com vítima, você vai descartar qualquer alternativa que fale sobre movimentar a vítima, levantar a vítima, sentar a vítima, ok? Então vamos descartar a alternativa A, que fala de movimentá-las, e a alternativa D, que fala de levantar. Agora, você também deve descartar toda alternativa que sugira que você deva dar alimento ou bebida para a vítima ou o acidentado. Então você vai descartar agora a alternativa C e vai responder qual? Responde para mim aí. Alternativa B de bola, conversar, mantê-la calma, perguntar se quer que avise alguém, falar que você está do lado dela para dar um apoio para ela, falar que já foram acionados as autoridades e o resgate e você vai ajudá-la muito fazendo isso. Recapitulando, resposta correta, alternativa B de bola. Ricardo dirigia há horas sem parar e começou a sentir a visão turva. Visão turva, não está enxergando muito bem. Qual a atitude correta? Alternativa A: ignorar e continuar. B: aumentar o volume do rádio. C: encostar em local seguro e descansar. E D: abrir a janela e seguir assim mesmo. Visão turva é o mesmo que sono, não está enxergando direito, está perdendo a coordenação motora. Nesse caso, isso tudo é um resultado de muito cansaço. Então ele deve encostar em local seguro e fazer o quê? Descansar. Exatamente. Resposta correta qual que é? Fala comigo. C. Exatamente. Olha só, você sabe que eu gosto de saber aonde esse vídeo está chegando, em que partes do Brasil. Então agora, escreva aí nos comentários o nome da sua cidade. Porque tem cidade que eu vejo ali nos comentários que eu nem conheço. E eu fico feliz de saber que esse ensinamento, essa contribuição está chegando aí nessa cidade também. E é uma oportunidade de eu conhecer mais uma cidade do nosso imenso Brasil. Paula presenciou um sinistro sem vítimas. Qual o procedimento correto? Alternativa A: manter o carro parado no meio da pista. B: discutir com outro motorista antes de qualquer atitude. C: ligar o farol alto para sinalizar. E D: retirar o veículo da via, se possível, após registrar informações. Acidentes sem vítimas, você deve fazer o quê? Retirar o veículo da via. Já falei isso em uma outra questão. E depois registrar as informações. Então, primeira coisa, acidente sem vítimas, tira o veículo da via para que o trânsito continue funcionando normalmente. Resposta correta, alternativa D de dado. Durante uma tempestade, Bruno percebeu que os limpadores estavam falhando. O que ele deveria fazer ou deveria ter feito antes? Alternativa A: revisado e trocado as palhetas desgastadas. B: deixado para arrumar quando algo quebrasse. C: usado apenas o desembaçador. E D: dirigir mais rápido para sair da chuva. Nesse caso, a gente tem que aproveitar o momento em que não está chovendo e aí, de repente, ali naquele dia que você está lavando o carro, dar uma levantadinha nas palhetas, ver se elas precisam serem trocadas. Por quê? No dia da chuva, quando você precisar delas, elas estarão funcionando do jeito correto. Resposta dessa questão, alternativa A. Fernanda viu fumaça saindo do motor após uma batida leve. O que ela deve fazer? Alternativa A diz: abrir o capô imediatamente. B: afastar-se
e não tentar mexer no veículo. C. Continuar dirigindo. E D. Soprar a fumaça para ver melhor. Que alternativa que nós vamos descartar imediatamente é essa, né? Onde já se viu soprar a fumaça? Você faria isso? Você ia lá abrir o capuz e soprar a fumaça? É claro que não, né? Então qual é? A B ou a C? A recomendada, a correta é a alternativa B de bola. Olha só, eu já mandei no grupo de WhatsApp dos alunos um recado que hoje eles têm aula ao vivo comigo. Sabe por quê? Porque eles fazem parte do Fórmula de Aprovação no Detran. Você também quer fazer parte deste grupo que se prepara com a minha ajuda, com aulas gravadas e ao vivo, e ainda recebem no grupo testes para se prepararem e perceberem a sua evolução. É só você acessar o link que está na descrição deste vídeo ou também na bio e você fará parte do Fórmula de Aprovação no Detran, uma comunidade de aprovados que dirigem bem. Gustavo esqueceu de calibrar os pneus e na viagem notou o carro instável. Qual o erro? Alternativa A: parar para calibrar só no fim da viagem. B: usar pneus de marcas diferentes. C: não calibrar semanalmente com pneus frios. E D: dirigir em estrada sem ar condicionado. Veja só, não tem nada a ver o pneu com o ar condicionado. Não tem nada a ver você usar pneus de marcas diferentes. É melhor que seja tudo da mesma marca, mesmo padrão, mesmo fabricante? Sim, é melhor. Mas se for diferente, também não tem problema. O que ele errou foi não calibrar o pneu semanalmente com pneus frios. Resposta correta, alternativa C. Em um sinistro com vítimas, Laura queria ajudar, mas pensou em movê-las. Por que não deve fazer isso? Alternativa A: as vítimas preferem ficar em pé. B: é proibido por lei. C: pode sujar o banco do carro. E D: mover pode agravar lesões internas. É isso mesmo. Não tem nada a ver com vítimas ficarem em pé, porque se elas sofreram um sinistro, muitas vezes elas estão ou no interior do carro ou caídas no chão. Então ali também elas devem ficar e não serem movimentadas. É proibido por lei, é uma alternativa que não faz sentido. Sujar o banco do carro também, né? Não tem nada a ver. O que não se deve fazer e por que não se deve fazer é que movimentar as vítimas podem fazer com que ela tenha lesões graves, tá vendo? Então você não faz isso. Resposta correta, alternativa D de dado. Carlos percebeu que o freio estava fazendo ruído estranho. Qual deve ser sua atitude? Alternativa A: procurar o mecânico imediatamente. B: usar mais força no pedal. C: ignorar até piorar. E D: usar apenas o freio de mão. Se o seu veículo, em qualquer parte dele, começa a fazer um som, um barulho que antes não fazia, então é motivo sim de você procurar um mecânico imediatamente. Resposta correta, alternativa A. Agora escreva aí nos comentários quando vai ser sua prova. Ela já está marcada? Já tem data? Se você sabe, escreva aí nos comentários. Eu vou lá curtir o seu comentário para você saber que eu estou torcendo pela sua aprovação. Luana, ao ver um motociclista caído, pensou em tirar o capacete. Por que isso é errado? Alternativa A: o capacete é caro. B: retirar o capacete pode agravar lesões no pescoço. C: pode sujar as mãos. E D: o motociclista pode fugir. Olha só, a gente tem falado ao longo dessas alternativas que estão se tratando de questões de primeiros socorros que não se deve, de forma nenhuma, movimentar as vítimas. E retirar o capacete é uma forma de movimentação. Você vai fazer com que ela mexa a cabeça e o pescoço. Então, por que isso é errado? Porque retirar o capacete pode agravar lesões no pescoço. Resposta correta, alternativa B. Em uma emergência,
Rafael tentou ligar para a família antes do socorro. Qual o procedimento correto? Alternativa A: ligar para amigos. B: postar em redes sociais. C: ligar primeiro para números de emergência. E D: gravar um vídeo do sinistro. É muito comum as pessoas, assim que vê algo diferente, querer gravar, depois postar nas suas próprias redes sociais ou em grupos. Não faça isso. Preserve a intimidade e privacidade das pessoas, principalmente em momentos como esse. O que você deve fazer? Ligar para os números de emergência. 190 a Polícia Militar, 193 o Resgate, 192 o SAMU, para ajudar as pessoas. Então a resposta correta, a alternativa C. Sofia percebeu que o carro puxava para o lado ao frear. Qual é o risco disso? Alternativa A: pneu muito novo. B: combustível de má qualidade. C: espelho mal ajustado. E D: falha no sistema de freios. Se o carro está puxando quando ela está freando, não tem nada a ver com o pneu ser novo, não tem a ver com o espelho estar mal ajustado e nem com o combustível, porque nós estamos falando de freio. Então, a resposta correta é a alternativa D de dado, falha no sistema de freios. Cleo percebeu que o para-brisa estava sempre embaçado, o que pode ter faltado. Alternativa A: manutenção ou troca das palhetas. B: mais velocidade. C: dirigir com o vidro aberto. E D: usar água suja no reservatório. Nós tivemos uma outra pergunta que a resposta é a mesma dessa, porém a pergunta era diferente. Agora é uma outra pergunta, porém com a mesma resposta. Qual que é a resposta? Se você está tendo um para-brisa embaçado, faltou o quê? Manutenção ou troca das palhetas. Resposta correta, alternativa A. Após um sinistro grave, Eduardo tentou retirar uma vítima presa, porque isso é perigoso. Alternativa A: as vítimas preferem ficar sozinhas. B: situações complexas exigem equipamentos especializados. C: o carro provavelmente está sem risco. E D: é sempre melhor agir rápido sem pensar. Se você tem um sinistro grave e uma vítima presa, essa é uma situação complexa, é uma situação difícil de resolver. E para isso, com certeza serão necessários equipamentos especializados. Então a resposta correta é a alternativa B de bola. Você já está inscrito em nosso canal, seguindo as nossas páginas e redes sociais? Por favor, siga para você receber novos vídeos, novos materiais, novos testes e fazer parte dessa comunidade que aprende, passa no Detran e dirige bem pra caramba. Beatriz viu cabos elétricos caídos após um sinistro. Qual é o comportamento seguro? Alternativa A: tentar retirar um galho. B: aproximar-se para ver melhor. C: manter distância e acionar autoridades. E D: chutar o fio para longe. Se ela chuta o fio e ele está com eletricidade, ela vai receber uma descarga elétrica. Então o que nós temos que fazer? Descartar essa questão. Mexer no cabo elétrico, que seja com galho, com ferro, também não é aconselhável. Aproximar-se dele, ele pode estar encostado no chão e descarregando a carga elétrica no chão, que vai chegar até ela. Então, ela deve manter distância dessa situação e acionar as autoridades. Resposta correta, alternativa C. Marcos ignorou sinais de sonolência. Por que isso é arriscado? Porque o carro aquece. B: porque gasta mais combustível. C: porque a viagem fica chata. E D: porque cochilos de 3 segundos equivalem a até 100 metros de distância percorridos sem controle. E a resposta correta é exatamente essa. Você não pode ignorar esses sinais de sonolência, que fica fechando os olhos. Se você fecha os olhos por 3 segundos, o carro anda até 100 metros e você andar essa distância toda
sem ver nada é muito perigoso. Resposta correta, alternativa D de dado. Chegamos ao final de mais um vídeo e agora é a sua vez de escrever assim: professor, fiquei até o final do vídeo. E eu vou lá curtir o seu comentário.